Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 3. A Percepção Inocente. Seção 2. Milagres como percepção verdadeira. Eu tenho declarado que os conceitos básicos a que esse curso se refere não são questões de grau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. É impossível conceber luz e escuridão, ou tudo e nada, como possibilidades conjuntas. São todos verdadeiros ou todos falsos. É essencial que reconheça que o seu pensamento será errático, ou seja, será equivocado, até que um firme compromisso com um ou com outro seja feito. Contudo, um firme compromisso com a escuridão ou o nada é impossível. Ninguém jamais viveu que não tenha experimentado alguma luz e alguma coisa. Ele está trazendo aqui que, por mais que as pessoas já tenham passado por sofrimentos profundos, ninguém viveu de forma que não teve um momento ou alguns poucos momentos de luz. Ninguém é, portanto, capaz de negar totalmente a verdade, mesmo se pensar que pode. A inocência não é um atributo parcial, não é real enquanto não é total. Então, olha que lindo isso. Aqueles que acham que não são inocentes, que só tem maldade dentro de si, que é uma pessoa complicada, tá enganado, né? Porque isso não é um atributo parcial, é um atributo de todas as criaturas feitas à imagem e semelhança do Criador. Então, todos nós somos, em essência, inocentes. E não é real enquanto não é total. Enquanto eu não acredito nessa verdade, enquanto eu não trago clareza, trago para minha consciência isso, tá bom, eu equivoquei, errei muito na vida, mas eu sou feita à imagem e semelhança do Criador. Com certeza, a inocência e a perfeição habitam em mim. Aí sim, quando eu tenho clareza disso, eu começo a fazer os movimentos, as ações necessárias para que eu mude e saia dos processos de sofrimento profundos. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolos às vezes. Tolos aqui de tolice, de enganos mesmo, né? Enquanto a sua inocência não venha a ser um ponto de vista de aplicação universal, não venha a ser sabedoria. A percepção inocente ou verdadeira significa que você nunca percebe de forma equivocada e sempre vê verdadeiramente. Em termos mais simples, significa que nunca vê o que não existe e sempre vê o que existe. E o que é esse ver o que não existe aqui? É ver através das ilusões, das criações mentais de cada um de nós. Aí a gente vê um mundo difícil, pessoas achando que as pessoas não têm jeito, não têm solução, ou achando que a gente mesmo não tem solução, que a gente veio aqui e já errou muito, nossa, não tem como ter solução. Então, isso são processos de equívocos, de ilusões criadas pela nossa própria mente para nos impedir de avançar na nossa evolução espiritual. Quando te falta confiança no que uma ou outra pessoa vai fazer, você está atestando a sua crença segundo a qual ela não está em sua mente certa. Olha que lindo. Então, por mais que a gente veja enganos, erros em outras pessoas, veja que ela está agindo equivocadamente, quando a gente nos falta confiança no potencial dela, na inocência, na perfeição dos outros, a gente está atestando a nossa crença, ou seja, confirmando essa crença, e isso vai confirmar aquilo que a gente vai ver, porque é isso que aquela pessoa vai mostrar pra gente. E já tem uma fala aqui anterior que ele diz: aquilo que você acredita atesta o que você faz. Então, eu vou atrair situações e pessoas de acordo com aquilo que eu acredito. E ele continua: dificilmente esse é um quadro de referências baseado no milagre. Ele também tem o efeito desastroso
Ele aqui no caso, esse quadro de referências que a gente tem em mente. Ele também tem um efeito desastroso de negar o poder do milagre. Então, a pessoa que está muito voltada para essa crença limitante, para as crenças limitantes profundamente arraigadas, elas não acreditam em milagres. Milagres, nossa, coisa de outro planeta. Não existe aqui, é só para santo, para pessoas muito abençoadas. O milagre percebe tudo tal como é. Então é a percepção certa, é a mentalidade certa, né? Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ser nada a não ser perfeição. Então, a mentalidade certa é o entendimento da perfeição aqui, nessa obra divina do nosso Criador. Porque é isso realmente. Porque temos processos de curas lindos, temos processos de aprendizado lindos. Só que se eu olho para a vida duvidando disso, eu tenho processos de sofrimentos também intermitentes e profundos, ou às vezes nem intermitentes, processos de sofrimento contínuos. Eu tenho dito que só o que Deus cria ou o que você cria com a mesma vontade, e vontade aqui está com letra maiúscula, ou seja, quando eu crio a partir da vontade do nosso Criador. Vou repetir. Eu tenho dito que só o que Deus cria ou o que você cria com a mesma vontade tem qualquer existência real. Ou seja, só o que a gente cria alinhado, conectado com essa vontade divina é que tem qualquer tipo de existência real. Isso, então, é tudo o que o inocente pode ver. Porque o inocente aqui é aquele que já limpou a sua visão dos equívocos, dos enganos, das ilusões que o mundo nos mostra. Eles não sofrem de percepção distorcida. Você tem medo da vontade de Deus, porque tem usado a sua própria mente, que Deus criou à semelhança da sua própria aqui de Deus, com S maiúsculo e P maiúsculo, para criar de forma equivocada. Eu vou repetir aqui de uma outra forma. Você tem medo da vontade de Deus porque tem usado a sua própria mente humana, que Deus criou à semelhança da sua própria, da mente divina, da mente do Criador, para criar de forma equivocada. Nós estamos usando a nossa mente erroneamente, constantemente. Por quê? Porque estamos enxergando tudo distorcido no mundo, tudo errado, e a gente vai continuar criando esses mesmos equívocos. A mente só pode criar de forma equivocada quando acredita que não é livre. Ou seja, a gente ignorantemente pensa, tipo assim, como assim que eu crio a minha realidade? Nossa, impossível. A gente acha que não tem esse poder e acha que não é livre para isso. A mente aprisionada, e aqui o aprisionado está entre aspas, porque até o aprisionamento é uma ilusão da nossa mente para nos impedir de evoluir. A mente aprisionada não é livre, porque está possuída ou detida por ela mesma. E o que é esse estar possuída ou detida ou aprisionada por ela mesma? É quando o nosso ego distorce toda a realidade que ele vê aqui e começa a alimentar isso o tempo inteiro. Não, tá vendo? Eu não te falei que é complicado, eu não te falei que é difícil. Eu tenho certeza que ó, esse mundo não tem salvação. Fulano, nossa, impossível, aquele ali, pau que nasce torto, morre torto. Quantas vezes a gente repete essas frases? E eu também já repeti inúmeras vezes, gente. Eu falo de um lugar de vitimização total. Graças a Deus, graças a esses conhecimentos aqui, eu fui me libertando também. E eles trazem pra gente esclarecimentos. Não é doutrinação igual a gente foi doutrinado por muitos séculos, né? A acreditar no sofrimento, no pecado, nas nossas limitações, nas nossas culpas, e a gente vai arrastando esse pacote de culpas pela vida toda, esse pacote de medos, acreditando que tem que ser assim. E a gente não vai ser livre nunca, porque é a nossa mente mesma que nos aprisiona. E continua aqui, ó. Está, portanto, limitada e a vontade não é livre
para asserir a si mesma. O que é essa palavra asserir? Para afirmar, para se autoafirmar. Fala, não, eu sou livre para pensar através dos meus pensamentos, escolher o caminho que eu quero caminhar, a vida que eu quero ter. Ser um é ser uma somente ou vontade. E aí está essa unidade que é tão falada, essa unicidade. Porque quando a gente se coloca, se une com essa grande mente, nós somos um com o Pai. E aí sim, a gente tem essa liberdade de criar, mas criar criativamente, empoderando, tendo amor, tendo felicidade, saindo de julgamentos, saindo de apegos, de culpas, de críticas, aí sim a vida se torna mais leve. Quando a vontade da filiação e a do pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Por isso que fala também, vocês vão descobrir aqui nesse livro, que o reino dos céus é um estado de consciência. Ele não é um lugar físico, ele é um estado dentro da nossa consciência, dessa grande consciência que a gente também se une a ela e da nossa pode trazer para o pessoal também, para a nossa própria consciência. A gente vive esse estado de consciência chamado reino dos céus como um estado de paz, de compreensão da verdadeira realidade que habita aqui nesse plano da Terra. Nada pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega o seu espírito nas mãos de seu Pai. Então, nada pode nos causar dores profundas, sofrimentos profundos, perdas profundas, doenças, nada disso. Se a gente entrega o nosso espírito e fala, tá bom, eu já entendi que aqui eu sou um canal de manifestação divina. Então a gente é inspirado e guiado o tempo todo por esse Pai amoroso, Criador, essa inteligência, essa grande consciência universal. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e se lembra do seu Criador. E é aí nesse ponto, gente, que a gente se lembra que foi feito a imagem e semelhança de Deus, que a gente aceita essa verdade. Então, aí entra no estado de consciência chamado desperto, o despertar da consciência, desse entendimento, dessa verdadeira realidade do que ocorre aqui. Quando a mente desperta, todo o senso de separação desaparece. E é nesse ponto que a gente se enxerga como um só, o Filho único de Deus. O Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Então, mesmo a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um só. E nós também somos partes dessa Santíssima Trindade. Não há confusão dentro dos seus níveis, porque eles são uma somente e uma só vontade. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes, porque seus corações são puros. Os inocentes defendem a percepção verdadeira, ao invés de defenderem-se contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, enxergam verdadeiramente. É aquilo que eu já falei, né, do inocente, dos mansos, é aqueles que já dominaram a si mesmo. Então a gente não vai atacar. A pessoa que já conseguiu dominar os seus instintos, as suas emoções, ela não ataca ninguém. Por mais que o outro esteja ali na sua frente, cheio de incompreensões, irado, com raiva, brigando, a pessoa que já compreendeu, que já está na mentalidade certa, não ataca. Ela ouve e mentalmente ela sabe que aquela pessoa está repleta de ilusões, vivendo na mentalidade errada. É esse o significado da Bíblia quando diz que, quando ele se manifestar, ele aqui em letra maiúscula, né? Ou for percebido, seremos semelhantes a ele. Aqui está, ó, quando ele, essa nossa essência divina, se manifestar, se ampliar ou for apenas percebida por nós mesmos, nós seremos realmente semelhantes a ele.
a esse Pai Criador, a essa grande força, a essa grande potência criadora. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Aí sim, gente, as coisas começam a caminhar levemente na nossa vida e a gente começa a manifestar o nosso melhor aqui. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que deposita nelas e investi-la somente no que é verdadeiro. Então, o caminho é qual? Para corrigir essas distorções. Retira a crença, retira a fé de que aquilo que você está vendo, que a vida está te mostrando, ou que você acredita, é verdadeiro. Aí você retirou a sua fé nela. E você começa a colocar a sua crença, a sua fé, começa a acreditar somente naquilo que é verdadeiro, por mais que os olhos físicos, os nossos cinco sentidos não percebam assim. Não pode fazer com que a inverdade seja verdadeira. Se está disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo o que percebe, deixa que isso seja verdadeiro para você. A verdade vence todo o erro, e aqueles que vivem no erro e no vazio jamais podem achar consolação duradoura. E o que ele está nos dizendo? Que aqueles que vivem no erro, no vazio, nos enganos, acreditando em ilusões, jamais podem ter uma consolação duradoura, jamais podem viver num estado de paz duradouro, porque não compreende. Às vezes vem um momento ali de paz, mas de repente vem outra situação repleta de ilusões, de distorções, e a pessoa cai novamente nesse círculo vicioso das ilusões criadas pela mente dela, hein? Esse é o mais importante. Se você percebe verdadeiramente, está cancelando percepções equivocadas em você mesmo e nos outros, simultaneamente. Porque aquilo que a gente acredita do outro é exatamente aquilo que o outro vai me mostrar. Por isso, muitas vezes a gente fala: eu te falei, eu tinha razão, eu tinha certeza. Por quê? Porque ele vai mostrar aquilo que é uma crença para mim. Porque eu vivo aquilo que eu acredito, literalmente. A nossa vida é a expressão máxima de tudo aquilo que a gente acredita. Olha que lindo isso, gente. Por isso que a gente precisa descobrir quem nós somos de verdade e quem é o outro e o que é o propósito de todo esse mundo manifestado. Eu vou retomar a frase anterior para complementar aqui. Se você percebe verdadeiramente, está cancelando percepções equivocadas em você mesmo e nos outros, simultaneamente. Porque você enxerga os outros tais como são. Você lhes oferece a sua aceitação da sua verdade também, de forma que possam aceitá-la para si próprios. Então, por que a gente enxerga a realidade, não as ilusões que o outro está mostrando, enxerga a realidade, a verdadeira essência divina nos outros, aí a gente está oferecendo a nossa aceitação da verdade de forma que eles também possam aceitá-las para si mesmos. E é onde as pessoas mudam. Do nada, só que não, né? Porque a nossa percepção mudou. Aí o outro me apresenta um novo quadro, uma nova informação, um novo comportamento, mesmo que eu não tenha falado para ele: ou você precisa mudar, porque aí ele não vai mudar. O que tem que mudar é a minha percepção em relação aos outros. Isso sim. E aqui ele continua e finaliza: essa é a cura, aqui o milagre induz. E isso, gente, vai parecer um milagre, porque o outro mudou simplesmente porque você mudou a sua percepção em relação a ele. É lindo. É aí que essa cura vai mostrar o milagre acontecendo e você vai falar: como assim que essa pessoa mudou? Porque você mudou. Simples assim. Fim da leitura do livro-texto.